Sejam bem-vindos a mais um resumo. Essa é a parte 3 dessa história. Por isso, caso você não tenha assistido às outras partes, recomendo que assista para não ficar perdido. Para me incentivar a fazer mais resumos, deixe o like e inscreva-se no canal. Bora para a história. O protagonista fala para sua irmã que não tinha como ele saber que as duas estavam dormindo juntas. Ela fica brava, então diz que na próxima vez não o perdoará. Noutro momento, os dois estão matando zumbis e eles checam os corpos dos zumbis e não conseguem encontrar nenhum núcleo evolutivo. A irmã do protagonista o cheira, então pergunta se ele peidou. Nosso protagonista foi pego desprevenido nessa hora. Ele a repreende e fala que provavelmente esse cheiro vem de uma horda ou algo por perto. Nesse momento eles escutam um rugido, eles decidem ir a um lugar alto para observar de onde vem o cheiro forte e o rugido. Ao chegar em cima de um prédio eles avistam um dragão zumbi. O protagonista fala que a apocalipse não começou há 2 meses e já tem esse tipo de zumbi evoluído. A irmã pergunta o que é esse monstro. Ele explica que após uma besta mutante renascer ela é introduzida ao vírus zumbi. Nesse momento essa evoluirá para uma besta muito poderosa. A irmã dele propõe deles atacarem a besta enquanto ela estiver distraída. Ele fala que não é uma boa ideia, então decide ir para outro lugar caçar. Depois de matar alguns zumbis eles conseguem encontrar 3 núcleos evolutivos. Eles decidem descansar em um mercadinho e escolhem alguma coisa para comer. Enquanto os dois comem, o protagonista fala que o local está muito estranho, pois o lugar está calmo demais. Sua irmã fala que deve ser por causa deles terem matado todos os zumbis da área. Ele discorda falando que somente mataram cerca de 70 a 80 zumbis. Realmente para uma grande cidade esse número é muito pouco. Nosso protagonista fala que com os poderes de um evoluído eles deveriam ser capazes de detectar zumbis em um raio de 1 quilômetro. No entanto, ele não conseguiu sentir nada. Ele olha pela janela, avista um zumbi vigiando os dois. Este percebe. Logo se esconde. O protagonista fala para sua irmã se preparar, pois os dois estão cercados. Nesse momento os zumbis invadem o estabelecimento pelas vidraças e quebrando o teto invadem o local. O protagonista começa a lutar contra os zumbis. Rapidamente pede para sua irmã fortalecer os núcleos para eles consumirem. Após isso o protagonista explode a parede do local com seu poder de fogo. Ele nota que a rua está vazia. Então quando olha para cima vê que zumbis estão caindo por cima deles. Nessa hora eles correm. Então eles são perseguidos. Mesmo correndo rapidamente ao entrarem numa rua estreita que fica no meio de 2 prédios ficam presos no meio de uma horda de zumbis. O protagonista começa uma batalha contra os zumbis. Após um tempo matando muitos zumbis, a irmã dele percebe 3 zumbis chefes em cima de um prédio observando os dois. Ele fala que certamente aqueles 3 que devem estar no comando da horda. O protagonista, para sair do meio dos prédios, abre um buraco por um deles com uma explosão de fogo. Rapidamente eles fogem dali enquanto um zumbi os observa. Eles adentram dentro do prédio que os zumbis chefes estão. O protagonista quebra as escadas. A irmã fala que os zumbis estão fazendo escadas de zumbis. O protagonista fala para ela ignorar, pois quando eles matarem os chefes estes zumbis irão se dissipar. Os dois então sobem para a parte mais alta do edifício. Lá dão de cara com os 3 zumbis evoluídos. O zumbi da direita tem poder de gelo, o da esquerda tem poder de fogo e o zumbi do meio. O protagonista fala que ele é que está controlando os dois ao lado. A irmã pergunta se os zumbis lá embaixo no prédio estão sendo controlados pelo zumbi do meio. Ele confirma, ainda diz que o zumbi pode ser mais forte que ele. Nessa hora o zumbi que está no meio manda os outros 2 atacarem. O protagonista entra em uma luta com os zumbis com poderes elementares. Ele fica em desvantagem. A sua irmã pensa rápido e manda um ataque à distância no zumbi que tem o poder elementar de gelo. O protagonista aproveita a abertura. Então o ataca com o bastão de metal embutido com fogo. Este sente dor. O zumbi fica irritado. Por causa disso, logo solta um poder que congela boa parte da cobertura.
O protagonista e sua irmã se escondem para se protegerem. Nessa hora ele pede para ela desfazer o fortalecimento. Ela fica receosa. O protagonista, vendo como ela ficou com o pedido, explica que quer saber qual é o seu próprio limite e ela obedece. O protagonista parte para cima dos zumbis. Podemos dizer que o protagonista tem culhões para lutar de frente com dois zumbis com poderes elementares. Nesse momento, os zumbis avançam para lutar com o protagonista e ele se defende. No entanto, o clone dele aparece por trás do zumbi pequeno que controla os outros dois, então o atacam matando. Nesse momento, os outros dois saem do controle e acabam ficando em estado de atordoamento. O protagonista, que não é nada bobo, finaliza. A irmã do protagonista percebe que os outros zumbis estão se dispersando. Após isso, eles abrem o zumbi pequeno achando um núcleo evolutivo diferente dos outros até agora. O protagonista tenta duplicar, todavia, não funciona, pois o núcleo é muito forte. Ele explica que isso aconteceu por causa da supressão de nível. A irmã pergunta o que seria isso. Ele fala que é por conta da diferença de poder entre ele e o zumbi que controlava os dois zumbis elementares é muito grande. Contudo, a habilidade deste não era muito especial. Após algum tempo, o protagonista consegue fazer o processo de duplicar. Eles engolem o núcleo. Nessa hora ele sente uma dor percorrendo seu corpo. Então grita e estremece com o poder que está sentindo. Quando tudo isso passa, ele percebe que a sua força aumentou para 15 ou 16 vezes maior que uma pessoa normal. Nessa hora, a irmã dele pergunta de por que toda vez que ele come um núcleo evolutivo faz essa cena. O protagonista fica sem entender a pergunta. Logo pergunta se ela não sente nada. A irmã fala que não, ainda diz que está 12 ou 13 vezes mais forte que uma pessoa normal. Eles saem dali e decidem voltar para o esconderijo. Ao chegar perto, eles sentem um cheiro de sangue. Ao entrar no esconderijo, encontram várias pessoas mortas. O protagonista, olhando, percebe que isso não foi feito por zumbis, mas sim por humanos. Aposto que foi o loiro que o protagonista salvou. Eles começam a procurar pela amiga da irmã, a Xiaona. O protagonista acha pegadas, então decidem seguir elas, enquanto jura que matará quem fez isso. No meio do caminho eles acham zumbis mortos por todo o caminho. O protagonista fala que isso foi feito por um evolucionista, um humano evoluído. No meio do caminho a irmã vê numa árvore o líder Liu, sem os pés e as pernas. Eles o tiram da árvore. Logo perguntam o que aconteceu. Este diz que foi o Zanfeng. Como eu tinha pensado, estava na cara que aquele mano ia fazer alguma cagada. O protagonista promete ao líder Liu que vai matar o Zanfeng. Antes dos dois irem, o líder pede para que o matem, pois ele não quer virar um zumbi. O protagonista aceita o pedido e o mata, enquanto sua irmã chora vendo toda a cena. Após sair dali, os dois conversam como o Zanfeng conseguiu virar um evolucionista. O protagonista explica que este conseguiu evoluir através de um núcleo evolutivo dado por outra pessoa ou através do autodespertar. A irmã pergunta o que seria um autodespertar. Ele fala que caso uma pessoa passe por uma situação que a deixe de cara com o perigo ou de um risco de vida, essa pessoa será forçada a extrair a sua capacidade latente para sobreviver, então nessa hora se tornará um evolucionista. Os dois chegam em um prédio que está sendo guardado por 3 homens. Eles comentam que o novo chefe do local é mais sádico do que o antigo. Já aviso a todos que se preparem para o que vem a seguir. Então, é mostrado 2 dias atrás. Nesse dia, Zanfeng está saindo do esconderijo, enquanto ameaça todos do esconderijo. Após andar pelas ruas infestadas de zumbis, ele se vê em perigo. Um zumbi o ataca e ele desvia. Todavia, dá de cara com uma horda de zumbis. Nesse momento ele corre e é perseguido. Ele tropeça em uma barra de ferro e cai. Esse cara é muito burro e azarado porque ele foi sair do esconderijo. Quando um zumbi ia o matar, ele é salvo por sobreviventes. Ele pensa estar a salvo. No entanto, um dos sobreviventes o pega pela gola da camisa e o levanta. Então pergunta se este é um homem ou uma mulher. Outro fala que tiveram sorte em encontrá-lo, pois o chefe deles vai gostar.
Tá ferrado. Ao chegarem no local, Zenfeng é entregue e o chefe diz que ele faz exatamente o tipo dele. Ah, mano, já era. Fiquei com pena do cara. Por mais que ele seja um merda, ele não merece passar por um momento desses. O que vocês acham disso que vai acontecer? Zenfeng pede misericórdia enquanto chora. O líder ignora enquanto manda os homens escolherem as mulheres que quiserem. Esse local de sobrevivência é um verdadeiro inferno na Terra. Após eles saírem, vocês sabem o que aconteceu, não vou comentar, porque né? Após tudo, o líder fala para o Zenfeng que a partir deste dia ele será o brinquedo particular dele, caso ele obedeça irá o tratar bem. Zenfeng, abatido pela situação, somente concorda. O líder, não satisfeito, fala que o Zenfeng ainda pode trair com uma mulher, por isso, precisa de uma maneira de quebrar completamente o interesse dele por mulheres. Ele, ouvindo isso, percebe o que irá acontecer, logo pede para não fazer e promete ser obediente. Então o líder faz uma cirurgia para tirar o órgão masculino dele. Essa história tá ficando cada vez mais pesada. Eu pensei que esse Manhua seria uma história leve, porém no começo está assim, imagina mais pra frente. Após Zenfeng acordar, sentindo uma gama de emoções, ele desperta sua habilidade. Usando-a, imobiliza o líder contorcendo seu corpo. O médico que fez a operação, vendo tudo isso, corre de medo. Sem pensar duas vezes, Zenfeng o mata. Depois disso ele vai até o antigo líder e o tortura até a morte. Então é mostrado ele com a Xiaona e o velho mestre, contando toda a história que aconteceu com ele nesse curto espaço de tempo. Ela, a Xiaona, grita que ele é um monstro por ter matado crianças, idosos e as outras pessoas do esconderijo. Ele, ao ouvir isso, fica irritado. Eu até fiquei com pena desse cara por causa da situação que aconteceu com ele, porém acabei de lembrar que ele é um merda. Então grita com ela, culpando a todos. Ela rebate falando que tudo o que aconteceu é culpa dele. Então chora e pergunta como ele pode matar tantas crianças e idosos. Ele diz que não precisa dos fracos. Com isso diz que aos olhos dele, as pessoas não são nada além de brinquedos. O velho mestre grita falando que nunca deveria ter o salvado. Zenfeng fala para o velho mestre, então diz que tinha se esquecido dele, logo fala que irá matá-lo. O velho mestre fala que já foi ao inferno e voltou, por isso, diz que ele pode fazer o que quiser, mesmo assim não cederá para ele. O protagonista e sua irmã chegam ao local, onde estão Zenfeng, Xiaona e o velho mestre. Ao chegar no local, eles perguntam se tem um cara chamado Zenfeng no prédio. Soldados perguntam que ligação eles têm com o atual líder. Um dos guardas fala do corpo da irmã do protagonista. Eles cercam os dois. Um dos soldados tenta pegar na irmã do protagonista. Ele, vendo isso, agarra o soldado. Os outros atiram para matar. O protagonista desvia rapidamente e aparece atrás dos dois soldados. Fica por de trás de um com a faca no pescoço deste e os ameaça. Eles revelam onde está o atual líder. Os soldados olham de longe tremendo de medo. Já dentro do prédio, eles dão de frente com um grupo de sobreviventes armados. Eles, ao verem o protagonista e sua irmã, os ameaçam por invadirem o território. Um deles ataca o protagonista com uma faca. Ele o agarra com uma mão e o arremessa para longe. Outros sobreviventes aparecem. O outro sobrevivente que estava desde o começo fala da força do protagonista. Os outros não acreditam. Um dos sobreviventes passa pelo protagonista e vai até a irmã para assediá-la. O protagonista, que estava do lado, vendo isso, pega a cabeça do sobrevivente e amassa ela na parede ao lado. Os outros ficam com medo da força dele. Já no apartamento, Zenfeng matou o velho mestre, então decidiu atacar a Xiaona com o seu poder, causando dor nela. Zenfeng escuta algo do lado de fora. O protagonista e sua irmã entram no apartamento e veem a Xiaona no chão desacordada com um poder sombrio sobre ela. A irmã do protagonista pergunta a ele que tipo de habilidade é aquela. Ele fala que é uma habilidade do tipo desastre, laço do sofrimento. Ainda diz que existem tipos de habilidades quando alguém desperta como um evolucionista. Conta que sua habilidade é de nível inferno e é considerada do tipo natural.
Então diz que a habilidade do Zenfeng é do tipo desastre de natureza maliciosa. A Xiaona, enquanto chora, fala para sua amiga que o Zenfeng matou o velho mestre. O protagonista, ao escutar isso, fica surpreso. O Zenfeng desafia o protagonista e o ataca. No entanto, sua habilidade não causa nada no protagonista, pois ele faz com que todo o seu poder de fogo fique sobre o seu corpo para formar uma camada que o protege. O Zenfeng, ao ver isso, fica sem entender o que está acontecendo. O protagonista começa a avançar para o atacar. Ao ver o protagonista avançando, o Zenfeng fica com medo. Logo atrás dele, a Xiaona desperta o seu próprio poder. O protagonista, ao ver isso, percebe que ela é realmente a antiga deusa da morte da sua antiga vida. Ela, após desperta, fala para o protagonista e a irmã para deixarem o Zenfeng com ela. Os dois concordam. O protagonista lembra que na sua vida passada viu uma vez, conta que as habilidades de combate dela eram de outro mundo, pois ela matava milhares de zumbis sem derramar uma gota de suor. Algumas pessoas apelidaram sua habilidade como a mais forte do tipo desastre. Ele lembra que ela estava sempre sozinha, as pessoas nunca sabiam aonde ela ia ou fazia. A Xiaona repreende o Zenfeng e derrama toda a frustração que sente por causa dele. Ele, chorando, fala que aprendeu a lição e pede perdão. Esse cara é muito falso e covarde, tem que mais é que se ferrar mesmo. A Xiaona fala que agora é tarde demais para isso. Ela manda sua habilidade sombra devorar a alma do Zenfeng. Assim ele morre tendo toda a sua energia absorvida. A irmã do protagonista vai falar com a Xiaona e pergunta se ela está bem. Ela confirma. Então vai até o seu avô morto. O protagonista, ao ver isso, fala que será preciso queimar os restos mortais do avô dela antes que ele vire um zumbi. Sua irmã dá uma cotovelada nele por falar uma coisas dessas em um momento como esse. A Xiaona fala que tudo bem porque ele está certo. Logo pergunta ao protagonista se pode deixar essa tarefa com ele. O protagonista queima o corpo do velho mestre com sua habilidade de fogo. Após isso, pergunta a ela se ele pode lutar com a sua habilidade sombrio. Ela concorda. Porém, a sombra fala para ela que não nasceu não tem nem 10 minutos. Por isso não quer lutar contra o protagonista. Com isso, a Xiaona fala que a sombra não quer lutar. Após um tempo, eles estão na janela. O protagonista pergunta o que ela fará a partir de agora. A Xiaona, que está carregando um vaso com as cinzas do velho mestre, conta que seu avô sempre amou viajar, fala que ele sempre teve um desejo de a levar para ver o mundo com ele. Por isso, agora, ela irá cumprir o sonho dele, o levando para viajar o mundo inteiro. O protagonista lembra que na sua vida passada, a Xiaona sempre vagou sem rumo. Por isso, todos se perguntavam para onde ela ia. Ele fala que nunca esperaria que ela estaria cumprindo o desejo de seu avô. O protagonista fala para ela não ir e ficar ao lado dele. Olha, o prota tá se achando demais, ha ha ha. Ele, percebendo o que disse, explica que o mundo lá fora é muito perigoso para viajar sozinha. Por isso, a aconselha a ficar com ele e com a sua irmã. Assim, quando eles ficarem mais fortes, viajarão o mundo juntos para cumprir a vontade do avô dela. A irmã também tenta convencer ela a ficar. No entanto, a sombra fala que, apesar de ser um recém-nascido, pode proteger sua mestra. Então, a Xiaona fala que só quer ficar sozinha. Logo despede-se dos dois e decide ir embora. No entanto, o protagonista, numa última tentativa, tenta convencer ela, mas seu irmão interrompe falando que ela ainda é sua amiga, por isso ele deve respeitar a decisão dela. A Xiaona fala que está em débito com ele, por isso definitivamente pagará o que deve no futuro. Por essa razão pede para respeitar a decisão dela de viajar sozinha, então vai embora. O protagonista lamenta de a Xiaona ter ido embora. Nesse momento, sua irmã começa a caçoar do que ele falou. Também pergunta se ele não está desapontado de deixar uma garota tão bonita ir embora. Ele fala que só estava interessado na habilidade dela. A irmã fala que entendeu o que ele quer, se tornar o rei do apocalipse e ser o mais forte para poder governar. O protagonista a culpa por deixar a Xiaona ir.
Ela pergunta como isso seria culpa dela. Ele explica que se ela não tivesse voltado cedo naquela noite, sua irmã fica com ciúmes e lhe dá um soco bem forte no estômago. Já no lado de fora os dois encontram os sobreviventes. Estes lhe pedem para o protagonista ser o líder deles. Ele rejeita. Com isso pede para eles o levarem para dar uma olhada no arsenal de armas dos sobreviventes. Obrigado por assistir até aqui. Peço que deixe o like e inscreva-se para me incentivar a fazer mais resumo. Até a próxima história.